Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse 19º domingo do tempo comum, a Igreja, através da Palavra de Deus, nos convida a depositarmos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Na primeira leitura do livro de Reis, o profeta Elias é convidado, após uma noite de oração, a ir até o monte para ver o Senhor passar. Vem o vento forte, vem o terremoto, o fogo, mas em nenhum desses efeitos da natureza o Senhor estava, mas sim numa brisa suave, onde Elias sentiu, cobriu o rosto, saiu, pôs-se na entrada da gruta. E prosseguindo a leitura, nós vemos que Deus dá a ele uma grande missão, a missão de ungir o seu sucessor, o profeta Eliseu. Na carta de São Paulo aos Romanos, na nossa segunda leitura, Paulo, após declarar o livro ao amor de Deus, onde ressalta que nada pode nos separar do amor de Cristo, nos alerta que os nossos esforços humanos são impotentes para chegar à justificação sem a presença do Espírito Santo em nós. Paulo então nos afirma que ele mesmo desejaria ser separado de Cristo se estivesse mentindo ao dar testemunho sobre Cristo. E o Evangelho de hoje, de Mateus 14, do 22 ao 33, vem fechar essa reflexão dessa confiança e entrega a Cristo. Quando Pedro faz uma grande declaração, e nós podemos contemplar esses momentos através dessa declaração de São Pedro, quando ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir junto a ti sobre as águas. Para Pedro, uma só coisa é importante: estar perto de Cristo. Não interessa quais são as condições, se com ventos contrários, se com tempestades. Pedro, ele quer estar junto de Cristo. Pedro é sempre aquele que toma a palavra. É ele que sempre dá o primeiro passo no grupo dos apóstolos. Diversas vezes, Pedro foi repreendido por Jesus. Suas ações foram precipitadas e até muitas vezes erradas. Contudo, Pedro continua a se lançar. Ele é um exemplo de vida vocacional, nesse mês vocacional. Não podemos deixar passar nossa vida sem tomar decisões, sem dar passos. A precaução não pode ser motivo de paralisação. Na busca dessa certeza sobre o que fazer ou como fazer, nós podemos ficar neutro. Mas o Evangelho nos ensina que a vida cristã é um constante lançar-se no mar. Muitos projetos nossos podem ficar pelo caminho. Muitos sonhos podem não ser concretizados. Mesmo quando ouvimos a voz do Senhor, vem, é preciso se lançar na esperança, pois a esperança em Cristo não decepciona. Depois desse impulso inicial, Pedro teve medo. Quem não teria? O próprio Cristo teve. Mas Pedro grita. E esse grito, ele é bíblico. Gritar em situação de perigo. A confiança então vence o medo. Não se vence o medo sozinho, mas agarrados a Cristo, na mão de Cristo, numa atitude de súplica e louvor. Lancemo-nos como Pedro no mar. Tenhamos coragem, como ele, de gritar, quando o medo parecer surpreender e sufocar o nosso chamado. Nessa semana, iniciamos também a Semana da Família, hoje com o Dia dos Pais. Nos unamos em oração por todos os pais, por todas as famílias, pedindo ao Senhor que as livre de todo mal e as proteja sempre. E para esse dia de oração, irmãos, abramos o nosso coração para acolher as sementes. A primeira é um versículo do Evangelho. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus que responde, vem. A segunda é uma palavra, e a nossa palavra é confiança. Confiar que Deus é o único que acalma todas as tempestades do nosso coração.
E a terceira é um questionamento para esse nosso dia de oração. Diante das dificuldades da vida, tenho consciência de ser a mão de Cristo a me conduzir? Que tenhamos um dia muito abençoado na presença de Cristo e que a mão de Deus continue sempre sendo a nossa força.